Olá, continuamos com o módulo 3 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo vamos falar sobre os componentes Color Picker, componente aba e o componente ação. Bom, para demonstrar esses componentes eu vou criar um formulário, tá? A gente vai montar a estrutura do componente aba e já aproveito para exibir o Color Picker e o componente ação também. Então vou criar um formulário e eu vou chamar esse formulário de exemplo com aba. Ok. Vou definir aqui o tamanho do formulário. Mais ou menos esse espaço aqui. Pronto. Esse é um formulário também, não vai ter vínculo com o banco, então eu vou tirar navegação. Eu vou tirar abas e também não quero a aba localizar, tá? Bom, nesse formulário aqui eu vou já começar demonstrando o Color Picker, né, que é o primeiro aqui na nossa ordem. E o Color Picker, o nome já diz muito, né, a utilização do componente ela é bem simples, basta você criar o componente e ele já vem com toda a configuração pronta, bastando você utilizar, montar no local que você imagina esse componente, né, ele vai facilitar com que o usuário consiga selecionar cores no componente. Então, eu vou ignorar aqui a criação de tabela, não quero que a tabela para o formulário. E aqui, quando você clica no componente, ó, como eu não coloquei descrição, não coloquei um conteúdo, né, ele já abre a caixa para você selecionar uma cor aqui, ó, tá? Isso facilita porque você consegue ir montando as cores, né, por exemplo, de alguma configuração, de alguma informação que o usuário possa digitar a cor que ele vai querer exibir tal informação, certo? Então, é interessante porque quando você seleciona a cor, ele já coloca no componente, o valor do componente passa a ser o hexadecimal que representa aquela cor. E isso facilita para a sua implementação. Esse componente poderia ter descrição também, sem problemas. Ó. Vamos botar aqui. A descrição dele vai ser cor. E o texto, quando nulo, ó, selecione, quando assim, clique para selecionar uma cor. Então, clique para selecionar uma cor. Bom, vamos ver agora, fica mais fácil de entender. Então, ele tem lá a cor e clique para selecionar uma cor. Ele clica e ele pode selecionar a cor que ele imaginar para aquele componente, tá? Então, essa é a utilização do Color Picker. Você pode obter via função, utilizar alguma coisa para pegar o conteúdo desse componente, a partir daí fazer alguma implementação no banco, atualizar algum valor, mudar alguma estrutura de imagem, enfim. Tá? A utilização aí vai depender da criatividade. Bom, e agora o componente aba, que é o grande foco dessa aula aqui. O componente aba, que eu vou adicionar aqui agora, eu já citei aqui antes, né, ainda no módulo 1 e módulo 2, eu falei que os formulários ele tem três, né, no Maker você tem três possibilidades de abertura desses formulários. Né? O formato padrão é abertura em modo pop-up, ou seja, quando você clica no formulário, ele abre uma janela independente para mostrar aquele formulário. Né? Você consegue inclusive minimizar o formulário principal e continuar trabalhando com o formulário do projeto sem problemas. É uma janela pop-up. Uma outra possibilidade é você modificar uma propriedade no formulário e transformar o formulário em flutuante, ou seja, não pop-up. Né? E aí ele passa a ser exibido em uma div dentro do formulário principal. Né? Então já não passa, por exemplo, pelo bloqueador de pop-ups, por não ser um pop-up. Não é mais uma janela independente, depende do formulário principal. Então tem aí as configurações e vai de cada projeto. Né? E a terceira possibilidade é o componente aba, que você consegue abrir dentro de um container, que é esse componente, vários formulários, ter várias visões de formulários dentro do mesmo componente. E aí o exemplo que eu já dei, posso mostrar aqui novamente, né, que é o nosso executivo. Né? Então, no projeto aí, galeriadesistemas.software.com.br/almoxarifado, isso é o sistema de exemplo de almoxarifado que está publicado utilizando o template executivo. Né? E aí pode ser demonstrado para visualizar o aba, visitante, software, tá? Visitante software, ele vai abrir aqui agora o sistema, ó, e esse é o template executivo, bem diferente do nosso portal lá que estamos utilizando aqui no treinamento, né? E essa parte em branco aqui, ó, é onde está colocado o container, que é o aba, e aqui que são abertos os formulários dentro desse template. Então, por exemplo, se eu abrir o cadastro de estado, ele abre aqui bem exatamente nessa área aqui, tá? E aí clicando para abrir fornecedor também, ele vai dividir o espaço, né?
pelo menos da questão do cabeçalho do formulário, tá? Mas a estrutura, né, ele usa todo o espaço aqui do container. Então você consegue abrir múltiplos formulários na mesma visão, sem ficar abrindo páginas, né? Sem ficar abrindo janelas, nem que sejam janelas flutuantes, né? Mas você consegue ver aqui diretamente nas abas aqui o funcionamento e a estrutura dos formulários, tá? Então é um exemplo aqui prático de como funciona esse componente aba. E aqui no Maker eu vou montar aqui um exemplo desse componente. Vou colocar isso aqui um pouco mais largo, né, para aproveitar melhor o tamanho dos formulários. Bom, e aí o componente aba ele te permite montar de duas formas, né? Você pode montar o componente aba de forma estática, ou seja, adicionar de forma fixa os formulários que vão ser abertos dentro desse componente, né? Então o que acontece é que quando ele inicia o formulário, ele já carrega o componente e já carrega os formulários dentro do componente. Então para dar um exemplo disso aqui, ó, eu vou editar a propriedade lista de formulários. E aqui basta selecionar o formulário e já vai adicionando aqui a lista. Por exemplo, eu quero que ele abra o formulário plano de saúde. Eu quero que ele abra... abrir outro aqui. Formulário de grupo. Se eu tirar aqui. Plano de saúde. O formulário de produto e o formulário de médico, por exemplo. Então, coloquei 3 formulários ali. Vou dar um OK aqui. E vou dar um preview no formulário. Ele pergunta se quer salvar. Sim. E aí ele vai exibir a estrutura já com os formulários, tá? Tá aqui os 3 formulários. Ele não usou todo o espaço, né, porque o componente não está de forma responsiva, tá? Para aplicar essa responsividade no componente, basta mudar uma propriedade aqui, ó, propriedade de responsivo, que o padrão é não, eu vou colocar sim. E aí, em vez de ele se adaptar ao tamanho que eu defini do componente aqui, ele vai se adaptar ao tamanho do espaço que existe lá para ele. Então, eu vou visualizar aqui de novo. E aí, agora sim, ó. Então, tem um plano de saúde, tem um formulário de produto e o formulário de médico, todos eles abertos aqui na aba de forma instantânea no componente. A outra possibilidade é você abrir os formulários dentro desse componente através do menu ou através de uma regra de negócio. Então, você pode criar um fluxograma que usa uma função do Maker para abrir o formulário dentro desse componente aba. Tá? Isso também é possível. E já que a gente está trabalhando com componentes, ainda não trabalhando com fluxo ainda, né? A gente vai voltar aqui nesse exemplo, quando estiver no quarto módulo, para poder mostrar como faz para abrir um formulário dentro da moldura, via regra, né? Via fluxograma. Mas aqui, como estamos falando sobre componentes, vamos utilizar o componente menu. E vamos, através do clique no menu, abrir o formulário na moldura, tá? Em vez de abrir um pop-up ou um flutuante. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar aqui... o componente menu, vou criar ele aqui mais ou menos nessa área, pronto, tá, e aí no componente eu vou montar aqui a estrutura como a gente já fez anteriormente lá no módulo 1 e 2, né? Eu vou montar a estrutura do componente, eu quero que abra ali alguns formulários apenas, formulário de cidade, formulário de cliente, departamento, especialidade e estado, pronto, montei aqui uma estrutura com 5 formulários. Eu vou clicar em OK. Primeira coisa aqui, esse componente menu ele tem que ser, ele está vertical, né, para ocupar o melhor espaço aqui. Então vou mudar isso aqui para vertical, tá? E se eu não configurar isso aqui, ó, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos testar isso só dessa forma. Vamos visualizar aqui o componente menu. Eu vou clicar aqui em departamento. Ele vai abrir uma janela, né, uma janela pop-up aqui do formato de departamento. Okay? O padrão do componente menu é ele abrir tudo em janela, tá? Então esse é o formato padrão. Se você quiser que ele abra, por exemplo, dentro de um componente aba, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro eu vou tirar aqueles formulários que já estão lá, que eu acabei esquecendo, né? Deixa eu tirar aqui os formulários que estão estáticos. Tirei aqui esses formulários, ok? E eu vou configurar o componente menu para que ele abra os formulários dentro desse componente aba. Basta preencher aqui a propriedade de componente aba, que está vazia. Eu vou indicar que esse componente aba aqui, o nome dele está aqui na parte superior esquerda, ó, aba. Então eu vou escrever aqui aba, indicando que os formulários devem ser abertos dentro desse componente. Vamos dar um preview de novo aqui desse formulário. Pronto, está em branco agora porque eu tirei a lista que estava estática. Agora clicando aqui em cidade, ele vai abrir as informações. A responsividade aqui pelo componente ele não precisa estar responsivo, o formulário em si, né? Vamos lá,
Deixa eu ajustar aqui. E aí quando eu abrir os formulários, ó, ele já abre, ele abre ocupando todo o espaço. Tá? Já consigo clicar e abrir os formulários dentro do menu. Posso fechar também. Clicando no formulário que já está aberto, ele foca no formulário, por exemplo, estado já está aberto, eu vou clicar e ele foca no formulário estado, ok? Então eu consigo gerenciar os objetos que estão dentro do componente aba através do componente menu. Tá? Então esse foi o componente aba. E para finalizar, o componente ação. Eu vou gerar um espaço maior aqui para testar também o componente ação. E o ação, ele tem algumas propriedades bem interessantes, né, em relação a um botão, por exemplo. Ele pode reproduzir cliques, né, como o botão faz. A gente viu isso também nesse módulo de componentes. Mas o ação, além de permitir o clique, né, e chamar alguma regra de negócio, né, ele pode executar uma ação predefinida, né, e você consegue definir a imagem do componente e a imagem com evento, né, por exemplo, a imagem quando o usuário passa o mouse no componente. Então você consegue criar, por exemplo, um efeito de destaque no componente. Tá? Eu vou mostrar isso aqui. Ó. Clicando no componente ação, nós temos aqui a imagem do componente. Eu vou colocar aqui uma imagem que vai ser esse símbolo de busca aqui com o fundo cinza, tá? E a imagem ao passar o mouse, que vai ser essa aqui com o fundo azul. Pronto. Eu vou visualizar aqui e vamos ver já o formulário em ação. Ó. Quando eu passo o mouse sobre o componente, ele muda para a imagem, né? Isso aqui facilita bastante já você montar componentes, sua estrutura, barra de navegação e tudo mais. Só que a grande função desse componente, na verdade, é executar a ação predefinida, ok? Quando a gente abre um formulário de cadastro, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, esse formulário de cadastro aqui do exemplo. Quando eu clico no botão incluir, né, eu ativo uma função da navegação que coloca o formulário de modo de inclusão. Tá? O salvar, o cancelar, alterar, navegar, tudo isso são funções internas do WebRAM. E esse componente ação ele consegue reproduzir todas essas funções internas, não só da barra de navegação do formulário, mas também do sistema de forma geral, né? Modo projeto, modo gerente, cadastro de usuários, alterar senha. Então tudo isso você consegue gerir através da propriedade ação predefinida aqui. Ó. Você pode escolher a ação e reproduzir com o componente. Então, por exemplo, deixa eu ver uma ação que a gente possa reproduzir aqui. Usuários, vamos ver aqui. Vou clicar aqui e ele não pode abrir porque porque o formulário de usuários é um pop-up, né? Ele não pode abrir através da janela flutuante, tá? Então deixa eu ver se eu consigo reproduzir uma outra ação aqui. Configurações adicionais, vamos lá, vou clicar aqui, vamos gerir, ele abre a tela para você gerir as configurações avançadas, adicionais do seu projeto. Como a gente não tem nenhuma, né, ele exibiu em branco aqui uma mensagem exibindo que você não tem nenhuma conexão adicional. Mas eu mostrei isso aqui, ó, é a mesma função de você vir aqui no projeto e utilizar aqui a função de gerenciar a conexão adicional. Tá vendo? É aquela mesma função, ou seja, eu consegui reproduzir uma função do projeto, uma função interna do WebRAM, com o componente ação. Então essa é a função primordial desse componente. É para isso que ele foi criado, né? Para que você consiga reutilizar aquelas funções ali de modo gerente, modo projeto, as funções de incluir, alterar, excluir. Com isso você consegue criar, por exemplo, a sua própria barra de navegação. Tá? Então ele tem bastante utilidade em relação a essas funções internas, ações predefinidas do WebRAM. Tá? Então essa aí foi a nossa aula. Até a próxima.